Oi, gente, boa tarde. Olha que capítulo é esse. Ontem eu disse que esse capítulo era muito difícil, muito complexo. Mas olha, mas é muito mesmo. Só para vocês terem ideia, eu estou estudando uma Bíblia que Carlinhos me emprestou, Bíblia de Jerusalém, que tem muita história, o capítulo todo contado direitinho. A única coisa que eu faço é organizar os capítulos. Estou estudando também essa Bíblia aqui católica, que o livro dos Macabeus, né, que a gente sabe que não é inspirado, mas tem toda a parte histórica. E olha, são muitas informações, desculpa, mas eu preciso compartilhar com vocês essas informações, porque se eu for deixar para falar na hora da nossa live, a gente vai demorar muito e não vai ser bom. Então, eu preciso compartilhar com vocês, tá? As informações, essa história. Bom, no vídeo passado a gente viu que Alexandre o Grande, ele morreu, inclusive eu disse que ele não teve filhos, mas estudando essa Bíblia de Jerusalém, que Carlinhos me emprestou, eu vi que ele teve sim 2 filhos, mas foram assassinados e tudo indica que tenha sido um dos generais que assassinou os 2 filhos de Alexandre o Grande, o Cassandro. E a gente viu no vídeo passado, né, que Alexandre o Grande, ele morre e que a Grécia, o reino da Grécia é dividido em 4 generais. E nós vimos isso, né, ontem, através dos versículos de 1 a 4. Bom, eu vou seguir um pouquinho mais, porque esse capítulo vai até o versículo 45, então é realmente muita coisa. Bom, a gente viu que o reino, né, ele foi dividido entre Cassandro, que ficou com a Macedônia, a parte da Grécia e Trácia, Lisímaco, que ficou com a Lídia, a Frígia, e que hoje é a atual Turquia, Ptolomeu I ficou com o Egito e a Palestina, e Israel também, né, que ficou dentro da Palestina, e os Seleucos, que hoje pertence à atual Irã, Iraque, Síria, Índia, Ásia Central. Então a gente vê que os Seleucos, eles ficaram com uma região muito maior, né? Eles ficaram com muito mais poder. Bom, e eu disse também que a guerra, né, que esse capítulo 11, ele narra a guerra entre esses generais, mas em especial, na verdade mesmo, é uma guerra entre os Ptolomeus e os Seleucos, ou seja, entre o Reino Sul, que pertence ao Ptolomeu, né? E se eu falar Egito, Reino Sul, Ptolomeu ou Império Ptolomaico, é a mesma coisa, tá? E quando a Bíblia fala do Reino Norte, ela tá falando dos Seleucidas, ou de Seleuco, ou da Síria, tá? Então, só pra gente, assim, entender essa parte. Bom, a guerra aí é por poder, né? É por poder, é por domínio de terras, domínio de regiões. E Israel, ele tá nesse meio dessa guerra entre o Império Seleucida e o Império Ptolomaico. E aí, como sempre, né, Israel no meio dessa guerra por poder, guerra por território. Porque Lisímaco e Cassandro, eles praticamente não são falados no capítulo 11. Por quê? Porque eles ficaram quietinhos lá no canto deles. Eu vou mandar um mapa que mostra direitinho as regiões ocupadas por esses generais. E aí vocês vão ver que os Seleucos, eles dominaram, eles ficaram com uma parte muito grande. E os Ptolomeus, né, o Império Ptolomaico, ficou com o Egito e a Palestina. E Israel, né, ficou pertencendo ao Império Ptolomaico. E os Seleucos, eles na verdade, eles queriam a terra de Israel, né? Israel sempre sofrendo esses problemas. Então, vamos seguir o versículo 5, tá? O versículo 5 versículo 5 do capítulo 11 de Daniel diz o seguinte: e se fortalecerá o rei do sul,
e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Bom, aqui está dizendo o seguinte, que o reino norte era mais poderoso do que o reino sul, ou seja, os Seleucos mais poderosos do que o Império Ptolomaico. E aí, quando diz que o seu domínio e grande será o seu domínio, está falando também que eles tinham a principal cidade da época, que era a Babilônia. Mas eles não estavam satisfeitos, né, o Reino Norte, com o que eles já tinham, com o grande poder, porque eles queriam mais, eles queriam a Palestina. E no versículo 6, mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Gente, fazendo uma leitura assim, a gente não entende absolutamente nada. Como eu disse, o Reino Norte era muito mais forte. E o Reino Sul, ele precisou de pensar estratégias para combater ou para se proteger do Reino Norte. Porque o Reino Norte era realmente muito poderoso, né? E aí, com relação a esse versículo 6 que eu li, falando sobre a filha do rei do sul, eu vou precisar contar uma historinha. É a seguinte, a gente viu que Alexandre o Grande, ele era muito inteligente. E ele teve uma tática importantíssima. Ele helenizava as regiões conquistadas, mas ele não acabava com a cultura local totalmente. Ele mesclava as duas culturas. Por exemplo, com relação ao Egito, ele preservou a cultura egípcia também. Ele mesclou a cultura grega com a cultura egípcia. E aí o Reino Sul, né, o Ptolomeu, o Império Ptolomaico, ele continuou com essa mesma estratégia de Alexandre, de mesclar as culturas. Então, o que ele fez? Na cultura egípcia, né, a gente sabe que o Egito pertencia a eles, ao Império Ptolomaico. Então, o que Ptolomeu I fez? Ele, conhecendo a cultura egípcia, que na cultura egípcia as rainhas elas tinham muito poder, né? Um degrauzinho abaixo do que os homens. Então elas realmente podiam reinar, elas eram realmente rainhas lá no Egito. E aí ele, mesclando essa cultura, o que ele fez? Ele ofereceu as filhas dele em casamento aos reis do Reino Norte. Ele teve essa estratégia de oferecer, né, as filhas. E aí, como eu disse, ele seguiu a mesma linha de Alexandre o Grande nessa questão de mesclar as culturas. O que ele fez? Ele ofereceu, né, uma filha, a Berenice, para Antíoco II, que na época era o rei do norte. Na verdade, nessa época já era o Ptolomeu II também, né? Porque o Ptolomeu I, ele adotou essa estratégia e o segundo também. E ele entregou uma filha chamada Berenice para um Antíoco II, que era o rei do norte. A Berenice, né? Filha do rei do sul. Porque Ptolomeu pensou o seguinte: bom, a minha filha, ela vai ser rainha, né? E ela vai ter filhos que vão herdar o trono. E aí tá tudo em família, eu vou ficar em paz, vai ficar tranquilo para mim. Essa foi a ideia do Reino Sul de Ptolomeu. E assim aconteceu. Eles fizeram um acordo e Ptolomeu falou o seguinte para
para o Reino Norte, para Antíoco II. Falou o seguinte: olha, a minha filha Berenice, eu vou te entregar para ser sua mulher, mas você vai ter que se separar da sua mulher, Laodice, porque ele era casado, o Antíoco era casado. Você vai se separar da sua mulher e você vai, tá, fazer com que o seu filho renuncie o trono. Assim foi, ele aceitou, tudo bem. Eles se casaram, ele se separou de Laodice, o filho renunciou ao trono, tudo ok. Sendo que Ptolomeu II morreu. Aí o que Antíoco fez? Antíoco falou assim: olha, eu fiz um pacto, um tratado com Ptolomeu. Ele morreu, o tratado acabou. Eu vou trazer de volta minha mulher Laodice para casa e o meu filho. E aí ficou na mesma casa Berenice, Laodice, Berenice que já tinha filhos e já tinha um filho, na verdade, né? E Antíoco, todo mundo na mesma casa. Isso não deu certo. Por quê? Laodice era muito má. E aí o que Laodice fez? Ela envenenou Berenice, ela envenenou o filho de Berenice e ela envenenou Antíoco II, o marido. Muito bem, envenenou todo mundo, né? E a coisa ficou meio que resolvida no Reino Norte. Sendo que se levanta um outro Ptolomeu lá no sul, o Ptolomeu III. E Ptolomeu III, ele pensou: eu não vou deixar isso barato, eu vou vingar sim. O Reino Sul vai se vingar do Reino Norte, eu vou vingar a morte da minha irmã Berenice e eu vou vingar a morte do meu sobrinho. E aí ele avança, né, para atacar o Reino Norte. Então, só voltando aqui na Bíblia, o versículo 6, quando fala dessa filha do sul, né, virar o Reino do Norte, é essa questão da Berenice, né, que era filha do rei do sul e casou-se com o rei do norte. E aí, no versículo 7, olha o que diz o versículo 7: mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará nas fortalezas do reino norte e operará contra elas e prevalecerá. Bom, o irmão de Berenice, ele ocupa o trono lá no Egito, né, que é o Ptolomeu III. Como eu disse, ele decidiu que não ia deixar barato, que ele iria se vingar, que ele iria vingar a irmã, iria vingar o sobrinho, e ele ataca o Reino Norte, né? E ele prevalece, ele ganha esse ataque. Ele estava tão irado que ele consegue ganhar, dominar o Reino Norte. Aí olha o 8, o que diz? E também os seus deuses com a multidão das suas imagens, com seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito e por alguns anos ele persistirá contra o Reino do Norte. Então, por alguns anos, ele ficou em evidência em relação ao Reino Norte, porque ele conseguiu dominar o Reino Norte e ainda conseguiu levar cativo todos os tesouros, né, do Reino Norte, como diz aqui, utensílios preciosos de prata e ouro levou cativo para o Egito. Isso fez com que o Reino Sul se fortalecesse. E aí, claro, o Reino Norte também não deixou barato. Tá vendo a guerrinha entre eles? E aí o Reino Norte, né, não deixou barato. E o versículo 9 diz que e entrará no Reino do Sul e tornará para a sua casa. Ou seja, o Reino Norte, né, o Antíoco II, ele até tentou uma investida contra o Reino Sul, mas ele perdeu e ele voltou para casa, né, com o rabinho entre as pernas. Aí acontece uma coisa muito importante nesse meio tempo.
Israel, vendo que o Egito estava com ótimas estratégias, né? Que o Egito estava forte, que o Egito estava se tornando um império muito poderoso e que tinha derrotado a Síria, o Reino Norte, o que o Egito faz? O que Israel faz? Israel se alia ao Egito. E o Egito, né, faz assim, várias... Ele diz para Israel que vai proteger Israel. Na verdade, Israel, vendo todas essas vitórias, faz essa aliança com o Egito, com o Reino Sul, porque o Reino Sul encheu Israel de promessas de que iria proteger Israel. Israel, né, caiu no engano novamente. Quando a gente estudou Ezequiel, tem um versículo em Ezequiel que eu vou ler para vocês rapidinho. Ezequiel 29, 6 e 7. Olha só. Ezequiel 29, 6 e 7. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Ou seja, aqui, antes do povo ir cativo para a Babilônia, o povo confiou no Egito. E Deus disse que o Egito era como um bordão de cana, que era para eles não colocarem as forças deles, as expectativas deles em nação nenhuma, nem no Egito. Que Egito era como um bordão de cana. E aí o que Israel faz? Cai no engano de novo de fazer aliança com o Egito e de acreditar na proteção do Egito, né? E essa é uma lição muito grande para a gente colocar as nossas expectativas, né? As nossas angústias, o peso das nossas expectativas somente em Deus e não nos homens. E Israel novamente se frustrou. Israel, ele se deu mal porque ele se apoiou em quem? No reino. Num reino que na verdade não era um reino de Deus, não fazia vontade de Deus. Eles acreditaram que eles podiam confiar no Egito e eles, né, se deram mal. Então no versículo 9 a gente viu que o rei da Síria, né, o rei do norte, ele tentou uma revanche contra o reino do sul, porque o reino do sul estava saqueando, o reino do sul estava se tornando muito forte, sendo que eles fracassaram, né? Como nós vimos no versículo 9, eles voltaram derrotados. E o Egito, parecia que o Egito estava sempre vencendo, né? Bom, Antíoco II morre e quem entra no lugar foi... na verdade, gente, isso mesmo, quem assume é o Antíoco III. E Antíoco III, Seleuco II morre e assume Seleuco III. Esse Seleuco III, ele era considerado o grande, né? Gente, essa questão de Seleuco, Antíoco, olha que confusão, porque é Antíoco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ptolomeu 1, 2, 3, olha, dá um nó, deixa eu ver, eu acho até que eu tô cheia de cabelos, aqui ó, cabelo branco, gente, Daniel, hein? Capítulo 11, gente, não pode pular, não vamos pular, vamos estudar capítulo 11. Bom, e aí Seleuco morre, assume Antíoco III, né, considerado o grande, e aí o Império Norte com Seleuco, ele reuniu um grande exército de todas as partes do seu império, que a gente sabe que o Império Norte era muito grande, e avançou contra o Reino Sul. Primeiro pela Palestina, né? Primeiro começando pela Palestina. Israel ficava na Palestina, Israel acabou se dando mal, né?
confiou no Egito, que o Egito ia protegê-lo, mas o Império Norte, muito forte, na ira deles, começaram pela Palestina. E como sempre, né, Palestina é sempre nas mãos da Síria, mas isso desde o início da história. Bom, seguindo, né, pra gente encerrar aqui esse vídeo, vamos ler o versículo, 9 nós já lemos, né? Vamos agora o versículo 10. Vamos lá. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Bom, estudando, né, o Macabeus, essa Bíblia que Carlinho me emprestou, eu entendi o seguinte, que o Reino Norte, ele juntou uma grande tropa, e eles começaram avançando, mas eles não chegaram até o Egito, né? Eles foram avançando pela Palestina, tipo pelas bordinhas, né? E eles não conseguiram chegar realmente na fortaleza, não conseguiram chegar no Egito. E aí, vamos ler, deixa eu ver qual o versículo. O versículo 10, eu já li o 11. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo uma grande multidão, e a multidão será entregue em suas mãos. Olha como ficou claro. O rei do sul, vendo o rei do norte, né, querendo avançar, o rei se exasperou. Então, o rei do sul, o Ptolomeu IV, nessa época já era o Ptolomeu IV, tá vendo como é Ptolomeu 3, 4? O Ptolomeu IV, ele se exasperou e ele partiu, né, em combate contra o Reino Norte. E aí, o Reino Norte, mais uma vez, ele perdeu, né, porque aqui está dizendo muito claro, e a multidão será entregue nas suas mãos. Nessa profecia está dizendo que o Reino Norte será entregue nas mãos do Reino Sul, e isso realmente aconteceu, e eles voltaram, eles não conseguiram chegar até o Egito, né? Eles começaram avançando, e o 12 diz, e aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas mais ainda que derribará muito